Cristi, tudo bem? Tudo bem, Pedro? Embora à distância, né? Mas é bom te ver novamente, a gente poder conversar um pouquinho sobre um assunto que eu acho que ele é muito quente no momento, que é a questão dos relacionamentos, né? Eu sei que você é uma especialista em relacionamentos, é psicóloga que tem se dedicado a isso, né? Não só, eu acho que a terapia dos casais, né? Relacionamentos dos casais, mas também as famílias, né? E a gente trabalha, você sabe, a gente trabalha há muito tempo já com essa ideia também da confiança, das relações dentro das organizações. Só que agora tudo mudou, né, Cris? As coisas estão todas diferentes, a gente tem um contexto novo. Será que está sendo fácil para as pessoas se relacionarem nesse contexto novo, tanto em casa quanto no trabalho? O que você acha? Eu vejo que é o que você falou, é um contexto novo, né, Luciano? E é um momento, de fato, para as pessoas olharem para as relações, eu falo na prática mesmo, né? Sair de fato do teórico, que às vezes teoricamente, no racional, a gente compreende bastante, mas como na prática eu lido com as relações. Então, eu percebo que, mediante, como você falou, seja família, seja casal, seja entre sócios, parceiros de trabalho, está sendo convidado para a gente olhar uma nova perspectiva, como cultivar, né, essas relações, como a gente nutrir essas relações, e também quais são as armadilhas que a gente precisa tomar cuidado, para não cair também no oposto, né, que é tóxico nesse momento que nós estamos vivendo. Perfeito. Nós temos aí situações diferentes, né? Por exemplo, muita gente que costumava trabalhar de maneira próxima, presencial, dentro da empresa, com os colegas, com o líder, criando projetos, etc., estão agora distantes, né? Tenho ouvido falar de algumas empresas, clientes, né, pessoas que eu conheço, que estão conseguindo produzir à distância, usando ferramentas eletrônicas, né, e até com uma agilidade maior, porque como o desafio é muito grande, vamos pensar nisso, né, a gente tem que botar o ego um pouco para escanteio nessa hora, né, as pessoas que talvez estivessem lá na mesa de reunião, às vezes brigando por vaidades, né, ou por posições, por domínio, por posições, agora estão tendo que pensar, a empresa precisa sobreviver, a gente precisa achar soluções, precisamos fazer isso de uma maneira mais desapegada, usando ferramentas à distância, etc., o que é muito legal, né? Você vê que há um esforço de superação desse distanciamento, né? Principalmente no aspecto empresarial, isso não falando ainda do que está acontecendo dentro de casa, né? É isso que você está falando, é muito importante, porque também tem alguns clientes que estão falando nessa questão, além do desafio novo do home office, precisa também ter uma autodisciplina para ter os momentos de pausas, né, que são saudáveis, porque tem alguns que estão ficando 6 da manhã, independendo da empresa se tem fuso diferente, né, unidades em outros países, até de madrugada. E isso também está indo para um exagero que a gente precisa tomar cuidado, né, Luciano? Isso é facinho, entrar nessa frequência. Eu falo que os exageros são as armadilhas do momento, né? O exagero é um distanciamento social exagerado, não é bom para a psique, não é bom para a alma humana, né? Nós somos seres sociais, isso está muito estabelecido desde Aristóteles, a neurociência apenas vem comprovando que isso é real, que nós funcionamos melhor nas relações, e quando não estamos sozinhos, nós queremos estar com o outro. Muitas vezes nós entramos em disputas e conflitos e até ódios, né? Mas a verdade, sozinhos, pior. Então, eu acho que a primeira armadilha é um distanciamento exagerado. E achar que a tecnologia também resolve esse distanciamento é um erro, né? Eu entendo, eu acho legal que as pessoas estejam conseguindo usar essas ferramentas tecnológicas para melhorar a aproximação e produzir nesse momento, do ponto de vista do trabalho, eu acho legal. Por outro lado, eu ouço, às vezes, algumas falas do tipo assim, agora vai ser tudo assim, já que a gente não sabe qual vai ser a próxima crise, então a tendência é tudo à distância. Eu acho isso um outro exagero. Outro extremo, né? E não desejo isso de forma alguma para nós, né? Para nós como sociedade, né? Que a gente agora seja uma sociedade que só se comunica de forma digital. Nós somos loucos para voltar para a rua. A verdade é essa, né?
resolver e voltar para o escritório. Engraçado, tem muita gente que não gosta do trabalho, agora está dizendo, não, gostei de voltar para o escritório, para poder vê-los de perto, para conversar olho no olho, resolver questões que não tem a mesma graça, né? Não tem a mesma, eu diria, o mesmo estímulo emocional quando a gente está tão distante. Isso que você está falando, e eu vejo que é o momento da humanidade também de sair das polaridades, né? De certo, errado, bom, ruim. Então, como é que a gente pode integrar tudo isso? Não é o extremo também de ser tudo digital ou tudo aquela correria maluca, né? De ter que ser tudo presencial. Mas qual que é o convite agora para a gente integrar? Para fazer na exata medida, né, Luciano? Que seja algo bom para todas as partes, que seja saudável, que seja leve, com seriedade, mas que gere um bem-estar mais pleno, né? Para todos nós. Na Grécia Antiga, já se discutia bastante qual a proporção de vida ativa e vida contemplativa, que é uma busca de equilíbrio, né? A gente pode colocar um terceiro item aí, que é vida relacional, né? Porque a vida contemplativa, às vezes, lá na Grécia, já envolvia o diálogo, principalmente o diálogo filosófico, o pensar sobre a vida e tal. Mas tinha também esse aspecto da solidão, de você entrar em si mesmo e nutrir a sua alma no silêncio, para que depois, quando você vai trabalhar, realizar alguma coisa, ou se relacionar, fazer em conjunto, fazer em equipe, fazer em grupo, você esteja tão bem que a sua presença para os outros não seja tóxica, né? Porque nas relações humanas a gente tem que sempre pensar assim, o que eu tenho feito na minha vida interior em relação às minhas próprias emoções, a minha gestão emocional, o meu bem-estar psicológico, de tal forma que eu não me torne para o outro uma fonte de sofrimento. A gente às vezes fica muito pensando no outro como fonte de sofrimento, né? O Sartre, um filósofo existencialista, dizia que o inferno é o outro, né? Mas essa é uma visão egocentrada, né? Eu acho que, se a gente pensasse ao contrário, assim, como eu posso evitar de ser o inferno para o outro, as relações já começariam a melhorar, né? Falar menos quando é necessário silêncio, falar mais quando é necessário diálogo, né? Colocar na mesa, né, as verdades, mas também, ao mesmo tempo, sem violência. Acho que o Gandhi viveu muito um modelo de relação interpessoal muito bonito, né? Porque ele dizia assim, tem que juntar duas coisas que parecem antagônicas. Sempre dizer a verdade, que às vezes pode machucar, né? Mas sempre fazer isso sem violência, sempre fazer isso com amor. Então, é toda a verdade com todo o amor. Acredito que esse seja um caminho, né? Nesse momento em que todas as relações estão sendo testadas. E maravilhoso você estar falando isso, e eu lembrei também de uma pesquisa que a Axis Consciousness faz, inclusive eu trato isso com a relação do casal, mas que serve para todas as relações. Eles trazem que existem 5 nutrientes, 5 elementos essenciais, que se a gente cultiva primeiro em nós, naturalmente a gente vai aprender a cultivar também nas relações e vai partir disso que você falou. Eu vou ser a pessoa, né, a saúde naquele contexto e vou contribuir para que as pessoas também sejam. Então, eu vou falar brevemente quais seriam esses 5 nutrientes, né? Minha sugestão é que você apresente os 5 nutrientes, então, Cris, que eu sei que são muito legais, e a gente vá tentando, em cada um deles, pensar nesse momento em casa, nas famílias reunidas de uma maneira muito intensa, com uma espécie de excesso de relacionamento, sim, mas como isso se refere ao distanciamento que nós estamos sendo obrigados a ter até das pessoas do trabalho, né, dos clientes, e daí por diante, ou seja, como aplicar esses 5 elementos tanto para um lado quanto para o outro. O que você acha? Maravilhoso, ótima ideia, porque daí fica bem na nossa proposta, né? Vida integral na prática, né, Luciano? É isso aí, essa é a ideia. Então, o primeiro elemento é a honra, né? É um nutriente. Então, honrar a si mesmo, né? No sentido, como eu estou comigo mesmo, né? Como é que eu estou? E aí tem muito a ver com o que você falou da vida contemplativa.
eu tenho um espaço nesse momento de isolamento para, de fato, olhar para mim? Existem vários caminhos. Tem gente que gosta da meditação, e você deu boas dicas, inclusive, no nosso primeiro vídeo, né? Tem pessoas que preferem ficar em contato com a natureza quando é possível, nesse momento. Então, honrar a si mesmo é, de fato, olhar para as questões internas, mas nesse lugar amoroso. Logo, eu posso aprender a honrar o outro. O outro está ali, né? Tem um encontro ali, seja em casa ou na distância, né, Luciano? Como é que eu honro, por exemplo, né, a gente ter escolhido fazer esse momento aqui para contribuir? É uma honra para mim estar com você aqui, trocando, né, complementando, fazendo essa sinergia para, de fato, contribuir com as pessoas, no mínimo, enxergar de uma maneira diferente algo que nós estamos vivendo. Então, a honra é o alicerce, né, das relações. Me faz lembrar, Cristi, um tema que está bastante, vamos dizer assim, divulgado no momento, com o livro da Christine Neff, que é a autocompaixão, né? Perfeito. Como é que eu posso perdoar o outro e honrar o outro, né? E eu diria até apreciar quem o outro é, do jeito que ele é, se eu antes não tenho autocompaixão, ou seja, se eu não me abraço, se eu não me aceito como eu sou, se eu não me ponho para cima, né? Se eu não me acerto comigo mesmo, né? Quando eu estou em conflito comigo mesmo, com a minha essência, com a minha identidade, eu geralmente estou em conflito com os outros, né? Eu acho que essa percepção nem sempre é clara para as pessoas. Elas estão, muitas vezes, numa vibe de julgamento do outro, como se o outro estivesse criando o problema, sem antes fazer esse movimento interno. Mas eu acho que honrar o outro também, como você diz, esse momento de dizer quem você é, né? E que valores você simboliza na minha vida. Sim. Que eu diria que benefícios você me traz, né? Acho que, já que estamos dentro de casa por muito tempo, nós temos oportunidade de conversar mais, né? E de falar mais, né? Eu tive uma conversa muito boa com a Anabela, que é minha esposa, nos últimos dias, porque a gente está mexendo na papelada aqui, tentando reorganizar umas coisas que estavam... A gente mudou faz 1 ano e meio e não teve tempo para mexer mesmo, né? Nessa papelada que ficou. E aí a gente acabou revendo histórias, né? Histórias da minha vida, histórias da vida dela. E foi um momento de troca muito rico. Eu acho que esse é um momento de honrar a história de cada um, as memórias de cada um, né? Maravilhoso. Aí você me fez até lembrar uma frase do Bert Hellinger, né, que criou a constelação sistêmica, que ele fala isso: não existe relação a dois, né? É sempre relação entre sistemas. Então, esse movimento que você fez é muito sistêmico, é honroso, é honrar a história do outro. Isso é mágico, né? Até chegar no nosso encontro. Então, isso é considerar o outro com uma gentileza, é se considerar. Eu adoro o termo autocompaixão. E eu estou me tratando com consideração, também com gentileza, né? Ou eu estou naquele lugar que às vezes é uma armadilha, que é contra a honra, me julgando, achando que eu que criei tudo isso, e vou para um lugar muito tóxico. Logo, eu não vou ser esse lugar gentil de honrar o outro. Muito bacana. Então, esse é o primeiro elemento. Qual que é o segundo? O segundo é a confiança, né? A gente fala bastante de confiança, mas como é que está a minha autoconfiança? Né? Eu estou nutrindo essa questão, assim, quais são as minhas capacidades? Eu estou reconhecendo, né, num lugar até que a confiança, ela está ligado na autoconfiança, principalmente, com o nosso poder de criar. E todos nós temos um poder criativo enorme quando a gente dá esse espaço para autoconfiança. E confiança, no sentido da relação, Luciana, é fiar juntos. Né? Que é muito bacana. Como é que eu estou construindo essa confiança ou reconstruindo com outro, seja na família, seja no trabalho? Eu estou dando crédito para o outro, né? Ou estou fazendo mais retirada, como diz o Covey, né? Ou eu estou destruindo essa confiança, que é uma das armadilhas também. Como é que você tem visto isso? Então, eu tive a honra, né, Cristi, você sabe que eu trabalhei com a Franklin, e eu tive a honra de ser o revisor técnico do livro
a velocidade da confiança aqui no Brasil, né? Eu amo. Maravilhoso. Aliás, a gente junto na época, lembra? Aqui é verdade. Foi quando o Stephen M.R. lançar o livro que a gente se conheceu, né? Você trabalhava na Maxion. Na Maxion, exatamente. E o livro, ele postula que existem 5 ondas de confiança, e a confiança sempre começa dentro de nós. Então, você já deu vamos dizer assim, a imagem certa, que é, será que eu confio em mim o suficiente, né? Infelizmente, né, o próprio estudo da psicologia do desenvolvimento, se você estudar Erik Erikson, por exemplo, vai saber que a infância é bastante determinante para que o indivíduo construa essa confiança interna, né? Quando a pessoa confia o suficiente em si, eu não acho que a gente deve ser 100% confiante, porque todos nós temos limitações, todos nós temos dificuldades, né? Nenhum de nós é o super-homem, nem a Mulher Maravilha, mas nós podemos e devemos confiar até um certo limite bastante em nós mesmos, senão nós não podemos viver numa troca de uma sociedade em que as pessoas confiam umas nas outras. Então, a segunda onda, que já são os comportamentos de confiança, né? Não sei se você lembra, mas os 3 comportamentos, né, de confiança, eles já são interpessoais, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu acho que pode ajudar as pessoas nesse momento. Se você, primeiro, cria expectativas claras. Então, assim, vamos dizer que você está em casa com a família, já faz 40 dias, não sabe se vai ficar mais 40, enfim, né? Será que está clara a expectativa de quem faz o quê dentro de casa? Os papéis foram definidos, né? Então, se eu lavo a louça, eu tenho que lavar a louça, né? Eu já assumi essa responsabilidade. Se eu estou ajudando eu a fazer a mudança, eu tenho que fazer a mudança. Então, cada um tem um papel, né, dentro dessa dinâmica doméstica. Então, deixar claras as expectativas já é um passo, mas tem um segundo que eu gosto mais também, que é cumprir os compromissos, né? Você tem expectativas claras, mas também vá até o fim no cumprimento desses compromissos. Quando você falha e não se comunica, ou seja, você não diz estou tendo dificuldades, né? Também vale isso. Sim, também vale. Verdadeiro, né? Mas se eu fico calado e eu não entrego, eu vou destruir a confiança, né? Você deixa de confiar em mim, eu deixo de confiar em você, e aí as relações desandam, né? Eu imagino que possam até se tornar bastante agressivas, se não neuróticas, nesses tempos que nós estamos vivendo. Então, é muito cuidado agora para construir essa confiança mútua, muito importante. Isso que você trouxe, esses exemplos são bem práticos e aplicáveis, né? Por exemplo, estou lembrando aqui a gente faz uma reunião semanal para rever, né, os combinados, nós 4 aqui, né? Eu, Evandro, a Larissa está com 11 e o Cauê está com 9. E tem os estilos diferentes, né? Então, por exemplo, a Larissa, ela tende a ir para o extremo também, combinou alguma coisa, ela não relaxa se a gente não intervir. Ela quer fazer tudo, sabe? E fica angustiada, porque às vezes ela não tá dando conta. O Cauê é o extremo. Ele fala que vai fazer, que é o estilo dele, mas ele vai dando as pausas e tal, mas até o momento que a irmã fica estressada com ele. Então, a gente vai reorganizando, né? Então, na medida do possível, vamos considerando o tipo psicológico de cada um deles, né? Isso é importante também, né? Que é o perfil de cada um, né? O que é mais fácil também? A gente tem feito esse exercício. O que é mais fácil e leve para você? Então, assuma o compromisso e cumpra. Isso fortalece a confiança, né, Luciano? E é libertador. Eu, particularmente, sou apaixonada por toda a pesquisa que ele fez, né? Por você ter feito a tradução, a revisão de tudo aqui no Brasil, porque é um conceito que eu percebo, assim, que agora que começou a ter uma valorização e um reconhecimento, né, da importância da confiança, que é um componente oculto, mas a falta destrói as relações. Eu nem quero entrar muito na questão da política, mas vejam só, se a gente for pensar na confiança, ela deveria ser a essência de um país bem construído, do ponto de vista das relações, né? Porque se você não pensar que todos fazem parte do tecido, depois todos vão sofrer porque esse tecido está doente, né? Então, uma construção até nacional dependerá
da habilidade de todos os líderes envolvidos, né, porque isso é muita gente que está envolvida num país, né, construção de um país, de todos os líderes envolvidos fazerem bem a sua parte e criarem relações de confiança. Então, acho que devemos aproveitar esse momento, né, Cristi, de pausa obrigatória para refletir sobre como construir um país melhor, um ambiente melhor, uma vizinhança melhor, um lar melhor, aproveitando bastante as lições da confiança. Mas aí eu estou esperando o terceiro item, né, o elemento, né? Sim, o terceiro elemento é a permissão, né? Então, a permissão é quando, de fato, eu baixo a barreira, né, primeiro em relação a mim mesma, e me permito ser quem eu sou neste momento, né, de muita sensibilidade, que está tudo aflorado. E logo permito que o outro também seja ele mesmo. Porque, às vezes, né, eu costumo dizer, quando a gente não cria expectativas claras, eu crio uma expectativa sem dizer para o outro e eu vou ficar frustrado, porque eu crio baseado no meu ponto de vista. E eu não permito que o outro, por exemplo, contribua da forma dele, né? Então, por exemplo, algumas famílias, amigas, estão falando, mas a esposa, às vezes, que fica mais dentro de casa, que agora, inevitavelmente, precisa dar um espaço diferente para o marido, para contribuir, né? Ou porque o marido trabalha muito tempo fora, tal. Mas aí, ela dá o espaço, de fato, para o marido fazer do jeito dele, ou fica lá supervisionando, né? De um jeito que aí, de alguma forma, não contribui com essa permissão, né? Tolhe e aí abala a confiança. Então, a permissão, gente, eu vejo que é libertador nas relações. Eu permito que o outro seja quem ele é, do jeito que ele é, e contribua da forma que ele sabe fazer agora. Imagina isso, por exemplo, numa empresa, Luciano, né? Que agora está tudo aflorado, né? Cada um com nível de maturidade, um estágio de consciência. Se eu não crio permissões que nutram, por exemplo, os valores organizacionais, fica um clima muito pesado nas empresas, né? Perfeito. Me faz lembrar muito o Carl Rogers, né? Que foi quase que um inventor do humanismo na psicologia, né? Ele trabalhava muito o aspecto da empatia, do estar aqui para você, né? Uma coisa que ele falava que eu acho que é tão real na nossa vida, que é assim, olha, só quando alguém se sente compreendido para valer, é que esse alguém pode crescer. Enquanto a pessoa não se sentiu compreendida, ela está num bloqueio, né? Porque nós, como seres humanos sociais, nós precisamos nos sentir... Tem duas coisas que eu falo nas empresas, que eu acho que são críticas. As pessoas precisam se sentir úteis, mas as pessoas também precisam se sentir, eu diria, valorizadas, né? Reconhecidas, é a melhor palavra. Úteis e reconhecidas, né? E quando alguém não se sente reconhecido, porque o outro não dá permissão... Porque acho que qual é a maneira mais legal de você reconhecer alguém, né? É dar a ela permissão para que ela seja ela mesma e traga o seu melhor dentro do seu perfil verdadeiro. O respeito ao perfil é muito importante nessa hora. Perfeito. E a permissão é isso que você trouxe, Luciano. Quando eu reconheço e a pessoa se sente útil, na verdade, ela vai compartilhar o saber que ela tem. Ela se sente, de fato, né, fortalecida, autoconfiante, de falar assim, aqui sim eu posso contribuir, porque todos nós podemos. Temos saberes que, às vezes, a gente não reconhece na gente, mas quando tem um ambiente de permissão mútua, isso é muito transformacional, né? Que as pessoas ficam mais produtivas, as pessoas se engajam mais, as pessoas percebem que elas sabem fazer coisas que elas nem imaginavam, porque estão no momento de total vulnerabilidade, que é, inclusive, o quarto elemento, né? Então, já começando... Fala um pouco disso. Isso, do quarto... Você está tocando um assunto que quem ficou notável aí nos últimos anos foi a Brené Brown, né? Brené Brown, perfeito, que eu sou fã também, porque ela combina, né, o poder da vulnerabilidade com a coragem de ser imperfeito. Então, essa combinação que ela faz, e eu gosto muito dessa definição, e de alguma forma, como é que eu coloco isso na prática para as pessoas compreenderem também?
que vulnerabilidade e coragem de ser imperfeito tem a ver com fragilidade. E fragilidade, gente, não é fraqueza, né? Então, é até a mesma lógica, inclusive, das forças de caráter, né? Quando as pessoas fazem, né, esse autoavaliação das forças de caráter, mas a que está em 24ª é fraqueza? Não. São só forças adormecidas que elas não estão sendo cultivadas, né, e exercitadas, por isso que elas não são forças. Então, fragilidade tem a ver com essa vulnerabilidade. Então, é o quê? É acolher. Eu falo que a vulnerabilidade é um espaço macio, né, fofo, porque não tem julgamento, porque nós já passamos pela permissão. Tem um espaço real, por exemplo, para expressar as emoções primárias, que às vezes está triste, às vezes está com raiva, né, e não sabe o que fazer, e eu não vou julgar o outro. Ok, tá tudo bem. Né? Como é que a gente lida com isso? Isso é igual um músculo, né? É um exercício contínuo, né? O poder da nossa vulnerabilidade. Como eu trabalho muito com formação de liderança, eu costumo tentar mostrar para os líderes, e acho que a gente consegue, pelo menos uma parte dos líderes entendem isso, né? Principalmente os meninos, viu? Eu quero falar diretamente com os meninos, né? As meninas parecem ter uma facilidade maior para admitir que erraram e pedir ajuda, né? Sim. Mas os meninos, eles tendem a ter mais dificuldade. Isso tem um fator cultural aí, não é por acaso, né? Tem uma nós que estudamos a dinâmica da espiral sabemos que as questões vão se formando também nas coletividades, né? E a coletividade masculina, principalmente na América Latina, ela foi muito, eu diria, ao longo de séculos, foi inculcado na cabeça dos meninos que eles têm que ser fortes, que eles não podem chocar, que eles não podem dizer que erraram, né? Eu conheço eles que fazem qualquer coisa para esconder debaixo do tapete os erros que cometeram, porque não querem mostrar para ninguém que erraram, porque pareceria uma fraqueza, então eu não posso ser líder, né? Quando, na verdade, isso é uma bobagem. Nós precisamos entrar numa era em que a liderança tem uma energia mais feminina do que masculina, né? Não estou dizendo aí preferência de gênero, eu estou falando de energia, né? É bem diferente. A energia feminina é mais aberta, ela é mais despojada, é menos rígida nesse sentido, eu tenho que estar certo, né? Então eu digo isso para líderes: olha, senhor líder, se você errar, admita seu erro, né? Primeiro, admita dentro de você, use a autocompaixão, não se chateie, porque todo mundo erra. Se você pegar a história dos maiores, das pessoas mais incríveis que passaram pela Terra, eles erraram muito, né? Então todo mundo erra, então aceite o erro, abrace o erro, admita para os outros esse erro, inclusive para a sua equipe, peça e procure corrigir. Se você fizer isso, o seu nível de confiança e confiabilidade, né? Mas às vezes as pessoas têm dificuldade de passar por essa mudança, essa metanoia, né? Essa mudança mental de se deixar vulnerável. É um desafio, principalmente quem tem uma energia masculina muito alta. Muito forte. E aí, é bacana você falar disso, porque não é a questão do gênero, é a energia masculina, porque também uma mulher que tem uma energia masculina muito forte, sim, né, não consegue... Vai ter a mesma dificuldade. Muito assertiva. Né? Quem é muito assertivo, aquela imagem do executivo que resolve tudo, né? O super-homem, ele tem dificuldade de dizer, pô, mas eu pisei na bola, né? Eu também erro. Sim. Independente do gênero. E aí você me fez lembrar o último ponto aqui da vulnerabilidade, que até dentro da pesquisa da Brené Brown, no livro dela da Coragem de Ser Imperfeito, que ela traz muito isso da questão principalmente dos homens, porque os homens, por conta de toda a história, como você falou, têm uma identificação quando eles se sentem errados, então não fica, além de não se permitir a vulnerabilidade, eles vão para o lugar da vergonha. Isso. A vergonha é uma frequência altamente tóxica, porque é como se a pessoa reduzisse o valor dela ao mínimo. E aí, Luciano, que você trouxe, né? Não expressa, fica com peso e, é claro, gera, inclusive, doenças. Né? Então, isso é muito sério. Então, e aí dá voz para os homens, de fato, né? E eu tenho achado bem interessante que os homens estão, de fato, buscando uma ajuda maior. Eu acho que isso é legal. Mas para a gente acolher neste lugar, né? E tá tudo bem, gente, errar, falhar, né? Você não é só isso. Claro. Então, é legal você ter trazido isso também, que tem a ver com a vulnerabilidade. Eu me lembro que eu
fiquei uma fase, que eu tinha acho que uns 30 e poucos anos, eu fiquei uma fase, uns 15 dias muito mal, porque eu cometi um erro no trabalho, né? E eu me culpei muito com isso. E eu vi como eu criei uma autodestruição psíquica no momento, né? Só depois de algum tempo eu comecei a olhar e ver que não tinha sido tão... Primeiro, eu dramatizei demais, né? A gente tende a dramatizar demais. Conversando com algumas pessoas mais tarde, assim, não, mas esse erro não foi tão grave assim, né? Mas para mim parecia que tinha sido o fim do mundo, né? Então há pessoas que tendem, até minha tipologia psicológica e as minhas forças de caráter estão muito implicadas nessa coisa de realizar muito, né? E eu tive que aprender a viver com isso, e agora, nesse momento da Covid, mesmo é um teste para mim, quer dizer, realizar pouco, qual o problema? Né? De realizar pouco. Qual o problema de ficar mais em casa, de não trabalhar tanto, de não ter tantos compromissos, né? Eu tenho tido compromissos, mas poucos, bem menos, né? Normal, faz parte do processo. Eu quero que isso seja também um momento de novas reflexões, de novas aberturas, de uma construção da inovação, né, na nossa vida. A vulnerabilidade ajuda muito a inovar. Ajuda muito a inovar e aproxima as pessoas, porque, de fato, a gente já baixou as barreiras, né, na permissão, e a gente pede ajuda realmente, né? Não é nenhuma fraqueza pedir ajuda, pelo contrário, né, Luciano? Quando a gente cria inovação, sinergia, que é a base total da vulnerabilidade. E o quinto elemento, para a gente entrar no quinto elemento, porque eu sei que senão a gente delira e vai várias horas aqui, né, Luciano? Vamos aos finalmente, então. Vamos aos finalmente. É a gratidão, né? Então, a gratidão, eu vou falar um pouquinho, eu gostaria que você falasse, né, que é uma das emoções positivas muito grandiosas que nós temos. E a gratidão, gente, nesse momento, é sutil, mas precisa ser expressada, né? Então, assim, expressar a alegria de estar com as pessoas, expressar a alegria de você ter aquela pessoa na sua vida, seja no trabalho, seja na família, seja entre parceiros, né, no casal, mas expressar, ter um momento, aqui em casa a gente reserva antes de dormir, né, a gente tem um momento da gratidão, isso já há anos. Então, a gente agradecer, como é que foi o dia, né? E são, entre aspas, as pequenas coisas, mas que são o que é essencial para a nossa vida, né? Então, é uma graça. Às vezes eu tenho vontade até de gravar e escutar as crianças falando como que eles falam, né? E são essenciais de agradecer como é que foi o dia, tal, um comentário que alguém fez, o que uma amiga falou na escola. Então, é uma gratidão que vem do fundo da alma, né? Do fundo do nosso ser. Expressar isso para o outro e para si mesmo. Inclusive, é uma autogratidão. Eu acredito, Cris, que a gratidão e algumas outras emoções positivas, elas estão muito relacionadas ao sistema imunológico e também ao bem-estar psicológico. Então, a medicina se tornou muito psicossomática, né? A gente sabe que o corpo e a mente estão implicados um com o outro, né? Aquilo que te acontece fisicamente também pode, eu diria, criar problemas, né, mentais, né? E o cultivo da gratidão, o cultivo da esperança, né, são eu diria, emoções positivas que você mesmo, depende de você pode ser proativo para trazer mais disso no seu dia, né? Agradecer, por exemplo, tenho amigos que não comem nenhuma refeição sem antes fazer um agradecimento, faz parte da sua cultura religiosa. E eu às vezes me lembro, às vezes não, mas eu acho que eles estão certos em fazer esse agradecimento ao alimento, né? Mesmo que a pessoa não seja religiosa, mas é a natureza, porque tudo que nós temos vem da natureza, né? Se a gente for para o nível mínimo disso, é o ar que respiramos, porque uma pessoa com, sei lá, 4, 5 minutos sem respirar morre, né? Sim. Nós precisamos o tempo inteiro de dádivas, e essas dádivas estão chegando até nós, e nós devemos ser gratos, né? Mesmo fazendo parte dessa gratidão, as perdas, porque a vida também é feita de perdas. Acho que é importante dizer isso nesse momento. Tem muita gente tendo perdas, inclusive perdas de vidas, né? Dá para ser grato a isso? Olha, vamos olhar
pelo que está no nosso círculo de influência, que pode ser feito por nós. Nós podemos agradecer o tempo que vivemos com essas pessoas, a honra que tivemos de estar com elas, né? Em algum momento, todos irão, né? Mas eu acho que se a gente for grato pelas experiências, pelo aprendizado, pelo amor, pelas relações humanizadas, né, que tivemos, isso vai enriquecer nosso presente, o nosso estar aqui. E é isso que é viver. Viver é estar aqui e agora, né, plenos, mergulhados na alegria e na dor, na dificuldade e na facilidade, né, no novo e no antigo. Sim. Como seres integrais em busca do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento, da nossa realização. Acho, Cristi, que todos nós estamos no mundo, isso é uma opinião minha, ninguém precisa levar isso como um dogma, mas eu acho que todos nós estamos no mundo com uma missão principal, que é a construção do próprio eu. Nós nascemos incompletos e temos um desafio de nos planificar, né? E aí valem uma série de abordagens que a psicologia, que as tradições espirituais, que a própria neurociência estão nos trazendo para nos ajudar como uma espécie de arcabouço de ferramentas que nós podemos utilizar para construir esse edifício, o edifício do eu, né? Então, que possamos fazer o melhor uso possível dessa oportunidade de crescimento que estamos tendo e sejamos gratos a ela. E obrigado a você, Cristi, por ter, vamos assim, foi você que despertou essa ideia dos vídeos, né, da gente fazer esses encontros, né? Então, eu queria te agradecer, porque acho que estamos com isso, utilizando um pouco mais do conhecimento que nós temos, vamos assim, a oportunidade de receber pela nossa profissão, e compartilhar com outras pessoas que talvez não tenham tido tantas oportunidades nesse sentido. Também queria te agradecer imensamente, Luciano, para mim é uma honra estar com você nesse momento, né, com a Caminhos, a Inteligentes com a Caminhos, a gente, de fato, está criando essa parceria nesse sentido de contribuir conosco, né, e com as outras pessoas, com o mundo, porque eu lembrei também de uma frase do Lao Tse que eu gosto bastante, que ele fala assim: o melhor presente que a gente pode oferecer ao mundo é a nossa própria transformação. E é isso, né? Então, isso é muito grandioso e você me inspira muito no seu conhecimento, na sua vida, porque é mais do que um conhecimento teórico, né? Porque você é muito estudioso. Eu acho você, assim, incrível, tantas coisas que você lembra, inclusive quando a gente está compartilhando. Mas mais do que isso, eu vejo que você vive isso. Então, eu queria te agradecer por você também inspirar a gente neste momento grandioso. Namastê. Namastê. E vamos que vamos, querido. Um abração e até a próxima, né, Luciano? Até a próxima.